Quando nós viemos para Belo Horizonte, então, nós começamos o laboratório, nós dois, o laboratório cresceu rapidamente. Em 1983, nós já estávamos oferecendo aqui em Belo Horizonte, não só os estudos cromossômicos, mas o diagnóstico pré-natal, que é o estudo cromossômico em líquido amniótico, que era uma coisa que só existia um outro laboratório no Brasil que fazia, que era em Campinas. Então nós já estávamos começando o processo de liderar uma série de mudanças que ocorreram aqui. E então, em 83, nós lançamos esse diagnóstico pré-natal em líquido amniótico. Em 85, um diagnóstico pré-natal em que a gente chama em vilosidades coriônicas, em vírus coriais. E nessa época, em 85, eu me tornei professor titular da UFMG. Novo, eu tinha 37 anos, já era professor titular. E aí foi nessa época que explodiu a questão do DNA nos Estados Unidos e na Inglaterra. Em 85, um indivíduo na Inglaterra chamado Alex Jeffreys começou a fazer essa técnica que era chamada das impressões digitais de DNA. E as primeiras publicações foram em 85 e eu me encantei com aquilo, falei, eu vou fazer isso e vou fazer isso no Brasil. Basicamente, é uma técnica que permitia a caracterização no DNA da individualidade de cada um de nós. Então ela tinha aplicações, as primeiras grandes aplicações dela foram em determinação de paternidade e em criminalística, identificar criminosos. E eu comecei a trabalhar com isso, fiz uma viagem ao Canadá, visitando meus amigos para aprender as técnicas. E só que tem que o Jeffreys, ninguém no Canadá fazia isso ainda, mas a parte básica, nós conseguimos adaptar isso rapidamente. E nessa época já estava o planejamento da gente vir para sair do Instituto Hilton Rocha e vir para cá. Mas nós sabíamos que isso aqui ia ser dentro de quer dizer, nós viemos para cá em 90, mas nós sabíamos que isso aqui ia ser um centro comercial. E o uso, por exemplo, feito o Jeffreys fazia na Inglaterra, que era o uso de isótopos, aqui seria impossível. Você não pode vir aqui para um centro comercial trabalhar com isótopos. Então, eu não só montei a técnica de impressão digital aqui, impressões digitais de DNA aqui, como desenvolvi uma metodologia sem isótopos. É uma metodologia nova e funcionou tudo. Na época estava tudo funcionando. Em 88 nós começamos a oferecer no Brasil o teste de determinação de paternidade pelo DNA. Foi o primeiro país, o primeiro laboratório na América Latina a oferecer isso. Só para você ter uma ideia, nós começamos a oferecer isso em 88, o segundo laboratório a fazer isso no Brasil, que hoje em dia já tem muita gente fazendo, né? Foi em 92, 4 anos depois. Então, por 4 anos, nós fomos o único laboratório. A investigação de paternidade no Brasil naquela época era um desastre. Era um desastre porque não havia maneira de você provar se o indivíduo era pai ou não. Havia uns testes de grupo sanguíneo que de vez em quando excluíam uma pessoa. Não havia testes inclusivos. Então, as provas eram principalmente testemunhais. E o possível pai, então, havia uma cláusula no Código Civil que dizia que se uma mulher era promíscua, que ela não podia nunca provar a paternidade de uma pessoa. Então, o sujeito pegava um monte de amigos, iam lá, todos davam testemunho, tinham tido relações sexuais com ela, e aí a pessoa que tinha movido a ação acabava se tornando uma vítima, né? E era mais a ré. E quando o nosso teste foi lançado, agora você tinha certeza de uma maneira ou de outra. Então, isso foi muito importante. Eu acho que foi uma revolução dentro do próprio direito no Brasil e dentro da própria família brasileira. E em 90 nós saímos do Instituto Hilton Rocha, viemos para cá, tivemos o patrono da nossa... tem até uma foto mostrando isso. O patrono da nossa clínica aqui foi o professor Hilton Rocha. Então é importante para a gente que nós saímos do Instituto Hilton Rocha
para cá, mas continuamos amigos e colaborando, né? E na inauguração, quem fez o discurso da inauguração foi o professor Hilton Rocha. Nós todos contemos no DNA toda a informação genética que vai orientar o nosso desenvolvimento dentro da barriga da mãe, o nosso desenvolvimento embrionário, depois o funcionamento do nosso, todo o corpo, do metabolismo, tudo isso é controlado pelo DNA. E o genoma, então, é toda a informação contida no DNA para fazer esse processo. O espermatozoide traz a contribuição genética do pai, que é um genoma, em 23 cromossomos, e a mãe traz a contribuição genética dela em 23 cromossomos, e o bebê é formado com 46 cromossomos, de um genoma paterno e um materno. Na verdade, você não tem um genoma, você tem dois genomas. Um que recebeu do pai, outro que recebeu da mãe. E a ideia do projeto Genoma, então, era sequenciar, obter, porque os genes são mensagens químicas escritas num código especial, e o genoma, só para você imaginar, ele tem 3,4 bilhões de letrinhas, dessas letrinhas químicas, que são A, C, G e T, né? E se você datilografasse o genoma, você teria uma pilha de papel equivalente a um edifício de 20 andares. E se eu começasse se uma pessoa de 20 anos começar a datilografar aquilo hoje, não vai acabar nunca, ele morreria antes de acabar. Paradoxalmente, dá para você trabalhar com o genoma num computador hoje em dia, um computador de mesa, né? Porque normalmente um genoma sequenciado, a gente já tem esse genoma sequenciado, a gente tem trabalhado com isso, dá mais ou menos 150 gigabytes, que é muita coisa, mas mesmo com informação redundante e tudo, mas hoje em dia a gente tem discos de 2, 3 até 10 terabytes, então isso aí não é um problema. E esse processo começou em 89, oficialmente. Era um projeto envolvendo os Estados Unidos, a Inglaterra, a França, a Alemanha, mas principalmente os Estados Unidos e a Inglaterra, e os países de primeiro mundo, de maneira geral, né? E havia, então, iniciativas isoladas, e para fazer a coordenação dessas iniciativas, criou-se uma organização chamada Human Genome Organization, que era HUGO, H-U-G-O. E essa organização foi criada ao redor de 90. E eu me interessei pelo genoma, eu fui a primeira pessoa a começar a falar em genoma no Brasil, e em 1992 eu organizei aqui em Caxambu a primeira conferência sul-norte do genoma humano. Então nós trouxemos para o Brasil 100 e tantos cientistas de genoma, trouxemos a cúpula do projeto Genoma todo e começamos a discutir o acesso dos países em desenvolvimento a esse conhecimento. Naquela época havia a ideia de manter o conhecimento privado, e nós debatemos que esse conhecimento tinha de ser público e acabou sendo público. Existem alguns genes que estão patenteados, mas de maneira geral o genoma é público, né? Todo mundo tem acesso a ele. Esse projeto começou em 1989, foi terminar oficialmente em 2003, quer dizer, ele demorou 14 anos, custou 3 bilhões de dólares na época, para fazer o primeiro genoma, que terminou em 2003. E eu me interessei por isso, eu comecei a defender os interesses dos países em desenvolvimento. Fui chamado, eu fui do conselho diretor dessa organização HUGO por 4 ou 5 anos, e depois passei para uma outra pessoa. E desde então a gente tem feito pesquisa genômica aqui, e atualmente eu tenho na Faculdade de Medicina da UFMG um laboratório de genômica clínica, na qual nós estamos agora usando genomas
A gente faz um genoma para estudar casos clínicos especiais e ter aplicações clínicas. Nós trabalhamos principalmente aqui no Núcleo de Genética Médica no diagnóstico genético. E iniciamos com os testes de paternidade, foram os primeiros testes de DNA que nós fizemos. Depois nós lançamos aqui dentro do nosso serviço os testes de ancestralidade genética, né, que você estuda os ancestrais das pessoas. Tem uma série de trabalhos, o primeiro deles que nós fizemos, na época que a gente estava desenvolvendo essa metodologia de estudos de ancestralidade, nós fomos contratados pela Abril, né, e fizemos um trabalho que foi capa da revista Veja, fizemos um estudo de ancestralidade genômica e de várias pessoas da política, inclusive na época o ex-presidente Sarney, cantores, etc. E temos feito trabalhos fizemos um grande trabalho sobre negros brasileiros para a BBC. Na verdade, o conceito de raças é um conceito que é um conceito relativamente moderno. Isso apareceu depois do século XVI. E provavelmente ele apareceu para justificar o tráfico de escravos. Então, dizia, não, nós somos cristãos, mas nós fazemos o tráfico de escravos e a gente tem direito de fazer isso porque nós estamos lidando com uma humanidade de segunda categoria, que seriam os africanos, que é um negócio horroroso, né? E isso tudo para justificar os interesses econômicos, né, que eram enormes. E de uma certa Portugal, Espanha, Inglaterra, você pode dizer efetivamente que a Revolução Industrial na Europa foi custeada pelo tráfico de escravos. E eles desenvolveram, e os cientistas sempre estão prontos para fazer coisas para justificar. Então criou-se o chamado racismo científico, né, do século XIX, que acabou culminando no nazismo e no Holocausto, com mais de 6 milhões de pessoas sendo mortas, né? Depois da queda do nazismo, ao redor de 44, 45, a Unesco começou a liderar um esforço para destruir esse conceito de raça, porque afinal era uma coisa que era extremamente maligna dentro é um conceito que come a sociedade por dentro. Mas na verdade foi somente quando houve a explosão do conhecimento da biologia molecular, nós começamos a entender a variabilidade genômica a nível do DNA, e esses estudos de impressão digital do DNA que nós usamos na paternidade foram o primórdio, eles foram um embrião disso, né? E mais tarde nós desenvolvemos, que você observa que quando você estuda DNA, não existem raças. Raças são coisas, cores são coisas que só estão na pele. Se você penetrar abaixo da pele, no genoma não existem raças. Então a humanidade, você não pode dividir a humanidade. A única maneira coerente cientificamente você pode dividir a humanidade é em 7 bilhões de pessoas diferentes. Uma pessoa diferente da outra. E na verdade, por exemplo, eu sou tão geneticamente próximo de você, se for olhar o DNA, quanto eu sou de um indivíduo que mora em Beijing, ou um indivíduo que mora na Nigéria. Então, nós somos todos igualmente diferentes, né? Nós somos todos... e quando você olha o nível de DNA, as raças se evaporam dentro desse conceito. E, então, a ideia nossa é de que nós temos de conscientizar a população da inexistência científica de raça para esvaziar o conceito de raça como uma construção cultural. E a gente vê aqui dentro do próprio Brasil, né, a nossa pesquisa cansou de mostrar isso, os nossos trabalhos, que, por exemplo, ancestralidade, você olha o brasileiro, de ancestralidade europeia, de ancestralidade africana, de ancestralidade ameríndia, etc., a correlação entre cor da pele e ancestralidade é extremamente tênue, né, e não funciona a nível individual. Nós fizemos, por exemplo,
um estudo de negros brasileiros, e alguns indivíduos tinham ancestralidade predominantemente europeia, vários deles. Daiane dos Santos, o próprio Neguinho da Beija-Flor, vários outros, né? Então, hoje em dia eu defendo a tese de que, em primeiro lugar, raças devem desaparecer da medicina e devem desaparecer da sociedade. E isso se bate um pouco com algumas, por exemplo, existe no Brasil uma Secretaria da Igualdade Racial, mas que ela tem uma agenda econômica, que é uma agenda de reparação histórica, etc. Mas eles acabam sendo racialistas, porque para fazer essa agenda, né, eles têm de defender a existência de uma separação baseada em cores da pele, etc. E eu acho que é muito perigoso isso, você defender raças, ou a persistência de raças dentro da sociedade. É igual você ter um leão domesticado em casa, ou um cachorro pitbull, quer dizer, pode até ser que a curto prazo o negócio funcione, mas ele vai acabar te atacando alguma hora quando você menos espera. O genoma é o elemento comum que une tudo isso, as doenças, a individualidade. E as técnicas diagnósticas são técnicas de interrogar o genoma e achar respostas que você queira, sejam elas com relação à paternidade, à criminalística, ao diagnóstico de uma doença, seja uma doença, alteração de um gene, alteração de um cromossomo. Na verdade, esse foi um processo que foi malfadado, porque o Craig Venter, inclusive, fiz pesquisa junto com o Craig Venter. Eu tive uma aluna de doutorado que passou, ele saiu do NIH, fundou uma empresa que era o Tiger, que é um instituto de genômica, e aí ele era presidente do Tiger, essa aluna minha trabalhou lá com ele. Nós lançamos o primeiro projeto de genoma do Brasil, que foi o projeto de genoma do Esquistossoma mansoni, que é o parasita da citosomose. Começou em Belo Horizonte, né? Quando ela voltou do Venter, e ele colaborou conosco por algum tempo. E aí ele foi chamado por um grupo de uma grande empresa americana chamada Perkin-Elmer, para montar essa empresa Celera, que iria sequenciar o genoma humano em competição com o projeto público do genoma. E eles foi uma competição acirrada. O Venter não liberava os resultados, mas ele tinha acesso aos resultados do projeto público. Mas no final, eles conseguiram sequenciar o genoma, como o projeto público começou, mas eles não conseguiram montar um modelo de negócio em cima disso. Então a Celera nunca deu um modelo de negócio. E acabaram, o Venter foi tirado de lá, né, foi saído pelos fundadores, porque ele não conseguia montar um modelo de negócio. E quando você olha e fala assim, isso é coisa, então eles perderam muito dinheiro. Não, na verdade eles ganharam dinheiro, porque a perda do dinheiro disso para a grande corporação produziu a eles uma economia tremenda em impostos, etc. Porque você ter prejuízo acaba te dando grandes vantagens, né? Então você fica até suspeitando quais que eram os intuitos dessas pessoas desde o começo. O check-up genômico, por exemplo, ele olha qual que é a predisposição sua para doenças, é uma aplicação. Mas aí você modifica o ambiente e evita o aparecimento da doença antes da doença aparecer. Então, por exemplo, se você vê que você tem uma prevenção grande para o desenvolvimento do diabetes tipo 2, então você já toma as medidas preventivas para não engordar, você vai cuidar da sua dieta para evitar aquilo. Existe uma forma de cegueira da velhice, que é chamada degeneração macular senil, que afeta 8% da população, que causa cegueira na velhice, que hoje em dia já existe um tratamento. Então, você sabendo da sua predisposição genética para aquilo, você pode fazer o acompanhamento oftalmológico e nos primeiros sintomas de degeneração de sua mácula, você já começar a fazer o tratamento,
que é uma injeção de um composto especial dentro do olho que impede o desenvolvimento da doença. Mas essas coisas, isso na verdade não te tira controle. Você não está falando de destino genético. Você está falando de controle sobre o seu futuro médico. Você tem de criar um ambiente para que o seu genoma seja ótimo. Por que a gente faz o teste do pezinho no recém-nascido? Se você descobrir que ele tem fenilcetonúria, você vai tirar a fenilalanina da dieta, não é isso? Então aí a criança, ao invés de ter um retardo mental, ela vai ter um desenvolvimento normal. Tá certo? É complicado você tirar um elemento importante da dieta. E esse modelo, então, se aplica a tudo. Então, se você descobrir que você tem uma predisposição genética grande para câncer de mama, a partir do check-up genômico, você pode optar por não fazer uma mastografia, uma mamografia anual, mas fazer uma ressonância nuclear magnética, que é um teste mais sofisticado, com maior capacidade de detecção precoce. Então, tudo isso depende. Agora, se uma mulher não tem predisposição genética, por que ela vai fazer uma ressonância nuclear magnética, que é um teste tão caro? Mas se você tem a predisposição, estaria já justificado você fazer um teste com maior capacidade de detecção. Você olha aquela percentagem na população, você olha a percentagem no indivíduo e você vê quantos mais, qual que é o grau de predisposição dele com relação à população. Você tem um grau maior ou menor. Você pode chegar à conclusão de que o seu risco é 0,2 vezes o da população geral, ou seja, 5 vezes menor. A partir do momento que você está trabalhando em probabilidade, não tem acerto, não tem acerto. Quando você diz a probabilidade disso acontecer é 70%, não existe acerto ou erro. Por quê? Se acontecer, tinha 70% de chance de acontecer. Se não acontecer, tinha 30% de chance de não acontecer. Você olha marcadores de predisposição para aquelas doenças, dentre os genes conhecidos. Foram mapeados em grandes estudos genéticos. A maior parte das doenças você tem algo para fazer. Algumas doenças o indivíduo vai ter predisposição, mas já tem menos coisas para ser feito. O indivíduo tem, inclusive, a opção de não saber todas as doenças. Então, vamos supor que você queira fazer, eu quero testar 50 doenças, mas doença de Alzheimer, por exemplo, não me fala o meu resultado, não. Tem opção de fazer isso, né? Uma das coisas que muito importante em testes genéticos é a pessoa dar permissão pessoal dela para o teste. Então, você não poderia fazer ao nascimento porque os seus pais estariam dando permissão e eles estariam impondo a você um conhecimento que você não optou. Então, eu acho que vai chegar um ponto em que isso vai se tornar uma rotina para indivíduos acima de 18 anos de idade. Porque aí ele pode dar a permissão para o exame. Todo mundo que trabalha com genômica é o tempo inteiro preocupado com a ética do que você está fazendo e os direitos humanos, né? Então, não só a pessoa tem o direito de saber o que ela quer saber, mas ela tem o direito de não ser imposta um conhecimento que ela não optou. No caso, por exemplo, do exame pré-natal não invasivo, né, você está procurando alterações do número de cromossomos. São os cromossomos 21, que é da síndrome de Down, 13, 18, X e Y. É isso aí que se olha. Existe a possibilidade de que no futuro a gente possa vir a detectar outras coisas, mas no momento é isso aí. Que são exatamente as doenças cujo aparecimento está ligado à idade materna, né, com o aumento da idade materna. E que a pessoa grávida está preocupada são com essas alterações cromossômicas, né? E então isso permite a ela fazer o teste, ninguém é obrigado a fazer, permite a pessoa fazer o teste de uma maneira não invasiva, com risco zero, e de ter um resultado que, como eu disse, em 99% das vezes vai ser normal, em cujo caso ela vai ficar satisfeitíssima e vai poder curtir um bebê sadio do ponto de vista genético, e de vez em quando o resultado pode ser anormal, 1% das vezes, e aí então a única coisa que ele vai fazer é antecipar um conhecimento que você teria no berçário de qualquer maneira, você vai ficar sabendo mais, mas também te dá opções de conduta. Então, se você tiver, por exemplo, um bebê com trissomia 21, com uma chance grande de cardiopatia,
Você pode programar o nascimento, os procedimentos médicos vão ser feitos no berçário. Então, e hoje em dia, as técnicas de terapia fetal estão avançando muito. Então, mas o alvo do exame não é uma operação de busca e apreensão de crianças anormais. É uma operação para diagnosticar crianças normais e permitir gravidezes felizes e despreocupadas. A coisa ou é científica ou não é. A coisa, quando é científica, ela é publicada nas revistas científicas, ela é popularizada e todas as instituições de bom nível trabalham com aquilo. Se você virar para mim, como muita gente vira e fala assim, eu ouvi dizer que em Cuba tem um tratamento para problemas de visão, ou que em Moscou tem um tratamento disso, eu falo, pela sua própria descrição, isso deve ser picaretagem. Porque se for ciência, ciência não é segredo. Ciência é conhecimento público, pelo contrário. Então, nos Estados Unidos, existe uma variedade de excelentes centros médicos. Existe um centro médico em Boston, existe um centro médico em Nova York, existe um centro médico em Cleveland, um centro médico em Houston. Todos esses são grandes centros médicos. Na Califórnia, em várias das cidades, São Francisco, Los Angeles, San Diego, etc. Assim como existem grandes centros médicos em Londres, em Paris, em Berlim. Então, o que você tem de olhar é com quem. O que talvez possa acontecer, em alguns casos, e que está se tornando menos comum, são aqueles cirurgiões, um cirurgião que tem uma habilidade manual espetacular e que faz algumas cirurgias que é uma tour de force, né, que ninguém mais consegue fazer no mundo, mas essas pessoas estão se tornando raras. Na medida em que a medicina está se tornando menos personalizada com relação a quem oferece o tratamento e mais científica e mais lastreada em ciência, ela já tem uma tendência a se popularizar, né? Então, em muitas coisas, hoje em dia, São Paulo é um centro médico tão importante quanto alguns desses. Em algumas áreas, Belo Horizonte é um centro médico importante. Na área diagnóstica, nós estamos avançando rapidamente nas técnicas de chamado sequenciamento de nova geração, capacidade de sequenciar genomas completos de seres humanos. O meu genoma já foi feito todo com as 3,4 bilhões de letras, né? Então aquilo que o projeto Genoma ficou em 2 bilhões de dólares, que demorou 11 anos, no meu caso foi feito o meu genoma completo, né? Que é uma coisa que eu queria conhecer e que custou 10 mil dólares e que demorou 3 meses para fazer, né? Então, hoje em dia, então esse avanço, se é uma coisa, passar de 11 anos para 3 meses e de 2 bilhões de dólares para 10 mil dólares, é uma coisa espetacular, né? Uma das áreas importantes tem sido a aplicação da nova genética, da genômica, no tratamento de câncer, né? Estão vindo uma nova geração de drogas inteligentes, fármacos inteligentes para cânceres específicos, né? Então, certo tipo de leucemia responde à droga X, outro tipo de leucemia responde à droga Y, né? Mesmo dentro dos cânceres de mama ou de colo retal, etc., alguns casos que têm esse perfil de mutações responde a isso. Tem outras mutações, responde àquilo. Então, a gente está chegando quase a uma noção, assim como existe uma individualidade humana, uma individualidade de um tumor, né? Então, existem o universo de pesquisas e cada dia que eu abro uma revista de genética, a Nature, a Science, a PNAS, você vê um mundo novo se descortinando, é uma coisa espetacular. Então, hoje em dia, para nós cientistas, né, já é um privilégio a gente poder ler, acompanhar esses avanços, entendê-los e, ocasionalmente, pô-lo em prática na clínica, né? Quando eu me formei aqui em medicina,
em 1970 e me mudei para os Estados Unidos. Cheguei lá 3 meses depois de formado e fui para fazer uma residência que era dentro de uma faculdade de medicina. Não era uma grande faculdade de medicina, mas era uma faculdade de medicina de prestígio. Eu posso te dizer que eu sabia mais medicina que os americanos. Eu tinha feito uma faculdade de mão cheia. E eu sempre fui meio Caxias, né? Sempre fui estudioso, sempre fui vibrador. Aquele cara que vibra com as coisas, que tem prazer em aprender, né? Prazer de aprender uma coisa, tem uma paixão pelo aprendizado. Eu sempre fui desse tipo. Mas quando eu cheguei lá, eu sabia muita medicina. E eu tenho a Faculdade de Medicina da UFMG, é uma excelente faculdade de medicina. E eu acho que depende muito do aluno. O aluno pode fazer um curso muito ruim ou um curso muito bom, dependendo do grau de dedicação que ele põe no trabalho. Então, quando uma pessoa pensa hoje em dia em ser um cientista, você tem que pensar e falar assim, afinal de contas, o que eu estou querendo? Que tipo de cientista que eu quero ser? Nós sabemos que existem no mundo hoje em dia 40 milhões de cientistas. Vai ser um a mais daqueles. São publicados quase 2 milhões de artigos científicos por ano. Você vai ser um cientista que vai publicar os artigos. O que você quer com essa ciência? Qual que é o seu objetivo? Você quer ganhar dinheiro? Mau negócio. Você quer fama e glória? Mau negócio. Por quê? A competição é horrenda, né? Você quer vida mansa? Péssimo negócio. Agora, você quer ser cientista porque aquilo é uma coisa que te apaixona e que você vibra e que você gosta de... Então aí eu acho que você está no caminho certo. O Brasil é um país no qual o governo, muitas vezes a mão direita do governo não sabe o que a mão esquerda está fazendo, né? Então, por exemplo, o Brasil está mandando gente para ser treinada no exterior para voltar para o Brasil. Porque o Brasil hoje em dia é um lugar atraente em termos internacionais, né? Mas eu tive, por exemplo, um cientista português que passou um ano aqui comigo, um cara espetacular, veio treinado, custo zero para o Brasil. Ele foi embora por problemas de visto, porque o Itamaraty tratou como se fosse assim um trabalhador braçal sem nenhum interesse, entende? Isso é um indivíduo que tinha doutorado, que tinha feito pós-doutorado na Universidade da Califórnia, que estava aqui de graça. É o que eu falo. Então, um lado do governo brasileiro quer atrair cientistas do exterior para o Brasil, dar a eles condições de trabalho, mas o Itamaraty não. Então, as coisas têm que ser ações coordenadas, né? E o Brasil, hoje em dia, é um país onde já existe uma intenção forte do governo em estimular a pesquisa aplicada às indústrias, que é a inovação. Então, hoje em dia é um bom momento para os cientistas brasileiros se ligarem a empresas e promoverem o conhecimento. E isso vai ser uma coisa estratégica para o Brasil em termos de competitividade mundial, ele se inserir nesse mercado. Por outro lado, é aquilo que eu estou dizendo, outros pedaços do governo, o Itamaraty não ajuda, porque não ajuda na questão dos vistos, a Receita Federal não ajuda, porque taxa os produtos. Só para você ter uma ideia, o dólar para eu comprar produtos químicos aqui no Núcleo de Genética, que é uma empresa, 4 a 5 vezes o dólar normal. Então sai tudo uma fortuna aqui para nós. E depois eu vou ter de acabar, que isso aumenta o preço do meu exame, não aumenta. É inevitável, se eu vou trabalhar com bons reagentes. Então, a Receita Federal não ajuda, a Anvisa não ajuda, então então o governo tem de fazer uma ação um pouco mais coordenada. Mas eu acho que o Brasil é um país que vai ter um futuro interessante. Ele já é o 13º do mundo em produção científica. É mensurado o número de artigos publicados em revistas indexadas. Ele já é o 13º no mundo, que é uma posição invejável. O Brasil produz mais artigos do que a Holanda. Agora o que nós precisamos de fazer é dar um salto de qualidade, da qualidade desses artigos e da aplicabilidade desses artigos. O Brasil,
Ele é o 13º do mundo em produção científica, mas, por exemplo, o Brasil produz pouquíssimas patentes tecnológicas, né? O Brasil, em termos de depósito de patente, ele é um país fraco, um país que não produz tecnologia industrial.